Olá, bem-vindo a mais um estudo, mais um capítulo do nosso curso avançado do Apocalipse. Seja bem-vindo, você que já tem participado conosco, que já tem estado nesses momentos do nosso estudo da Bíblia. E para você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Para participar conosco, você só precisa da sua Bíblia e de um material de anotação. E participa aqui comigo também o jornalista Felipe Lemos, que tem nos auxiliado, que tem trazido o conteúdo que dirige o nosso curso. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane. Prazer estar de volta aqui. Bom, hoje nós temos aí uma mistura, né? Na verdade, no episódio anterior, vamos colocar assim, nós estudamos parte das cartas e aí ficou faltando uma igreja. Exatamente. Que foi Laodiceia. Exatamente. Então, hoje nós vamos retomar isso e vamos entrar no capítulo 4 e 5. Exatamente. Hoje nós vamos fazer bastante conteúdo, mas vai ser bem fácil. 4 e 5 nós vamos entrar e falar um pouquinho também e vamos concluir com Laodiceia aí. Então, tá bom. Já que tem bastante conteúdo, vamos já começar orando para iniciar nosso estudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudar a sua palavra, de abri-la e permitir que a revelação que está contida na sua palavra seja compreendida por nós e principalmente faça parte da nossa vida. Conduz esse estudo de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você pode deixar a sua dúvida, o seu comentário aqui durante a live e no final a gente volta para conversar. Nós temos alguma sugestão de material complementar para você também. Lembrando que esse vídeo e todos os outros da série do curso avançado do Apocalipse estão disponíveis em apocalipse.com. Então, se você perdeu algum episódio anterior ou quer revisar os outros episódios, você encontra lá em apocalipse.com. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, Liane. Meus amigos, que bom podemos continuar falando da Bíblia, do livro do Apocalipse. Então vamos entrar direto no assunto, vamos falar aqui da conclusão das cartas às igrejas. Nós estudamos 6 cartas às igrejas, porém não concluímos com a última, que é a Laodiceia. Então, eu vou fazer daqui a pouquinho uma recapitulação, mas eu quero entrar então na carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia, última carta, última região mencionada, o período que, digamos assim, da história do cristianismo que é compreendido por Laodiceia, começa mais ou menos em 1844, e depois a gente vai retomar um pouco para lembrar por que chegamos nessa data, e o período final ele está em aberto. Laodiceia tem essa diferença em relação a todas as outras cartas. O período final está em aberto. Por quê? Porque nós estamos nesse período. Nós acreditamos que nós vivemos o período de Laodiceia espiritual da igreja cristã, ou da carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia, a palavra significa um povo julgado. Cidade fundada pelo rei Seleucida Antíoco II Teos, em homenagem à sua esposa Laodice. Era um centro comercial próspero, uma igreja cristã. Na época em que o Apocalipse foi escrito, existia há cerca de 40 anos. Então esse é o contexto de Laodiceia. Vamos ler então, e eu vou explicar um pouquinho do que se refere. Nós estamos no capítulo 3 do Apocalipse, então. Versos 14 em diante. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. O amém, referido assim, que muitos conhecem como assim seja, é uma referência também a Isaías capítulo 65, verso 16, que tem a ver com o Deus da verdade, onde essa palavra é em hebraico amém. Uma alusão a Jesus como a verdade. Princípio da criação é outra menção feita aqui. O original em grego é a palavra arché, né, ou arché, referência a Colossenses 1,16. Vamos ler. Por que fala aqui princípio da criação? Colossenses 1,16. O que diz lá? Algo bem importante para a gente compreender o caráter e a natureza de Jesus nesse contexto aqui. Pois nele... Bom, vamos começar com o verso 13. Eu vou ler a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, portanto, está falando de Jesus, porque essa é uma função de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se Jesus não for divino, não for como Deus, as coisas não podem ser criadas nele e por ele. Então, o argumento de alguns de que Jesus é uma criação, uma derivação, uma criatura derivada do poder de Deus, ou seja, ele é de uma outra substância, de uma outra natureza, não faz sentido quando nós lemos Colossenses capítulo 1, versos 13 em diante. Então, por isso que fala princípio da criação, não no sentido de que Jesus foi criado, mas sim de que ele estava na criação, ele faz parte da criação, ele cria também. Jesus como criador e nunca como criatura, o sentido de fonte ou origem, portanto. Em Laodiceia, as torrentes de água de fontes termais não eram nem muito frias, nem muito quentes. Aqui é um aspecto histórico, né? Água mineral morna, mas nós podemos falar assim. Após o ano de 1844, há uma certa sensação de acomodação por causa do progresso espiritual feito até agora. Isso como um movimento cristão. Lembre-se que nós falamos de que as cartas às igrejas estavam ligadas a períodos da história da igreja cristã. Até 1844 você tem uma forte ênfase no período que nós aqui lembramos que é a carta à igreja em Filadélfia, nós percebemos que há uma forte ênfase na pregação sobre a volta de Jesus, sobre a mensagem do retorno de Jesus. Isso fica bem evidente e isso se intensifica entre 1834, 1840 até 1844 com uma forte ênfase. A partir de 1844 é claro que se continua falando sobre a volta de Jesus, mas de certa maneira a igreja cristã começa a entrar numa certa acomodação. E aí é feita essa comparação pelo livro do Apocalipse com a mornidão. É uma água que causa náuseas e dá vontade de vomitar. Orgulho da prosperidade, da riqueza, do acúmulo de estrutura. Mas espiritualmente a igreja, de forma geral, é como? Miserável, pobre, cega e nu, né? Ou cega, no caso aqui colocamos o texto que estava na Bíblia, cego e nu. É muito importante entender que ela se acomoda espiritualmente. Existe uma boa estrutura, existe uma mensagem bem clara, mas de certa maneira, quando é feita a comparação entre a carta que a carta que é enviada à igreja em Laodiceia e com a realidade da igreja cristã pós-1844, se percebe que começa um período de uma certa tranquilidade perigosa. A igreja se acomoda, não é de maneira geral, não são todos os cristãos, mas se fala em relação à igreja cristã de uma maneira geral. Inclusive, o próprio movimento que fortalece o advento também entra nessa acomodação, permanecendo nos dias de hoje. Não quer dizer que todas as pessoas sejam mornas espiritualmente, isso não é, já falou um pouquinho antes, cada um toma uma decisão em relação à maneira como Deus trabalha na sua vida. Então não é uma coisa generalizada, não é determinante. Você pode tomar a decisão de não ser morno espiritualmente, mas a condição geral da igreja cristã nos dias atuais, em relação aos princípios originais deixados por Cristo, ela se encontra numa certa mornidão, sim. E aí Deus deixa os conselhos específicos. Comprar ou trocar a sua autossuficiência pela submissão.
Comprar o quê? Ouro refinado. A fé que atua pelo amor. Vamos ler primeiro Pedro 1, verso 7, tem uma referência a isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O valor da vossa fé, o valor da vossa fé, a fé, portanto, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo refinado. Interessante isso, né? A fé que atua pelo amor comparada ao ouro refinado. Um importante bem, digamos assim, que precisa ser comprado. É óbvio que é simbólico, não é comprar a fé, mas é ter isso na vida. É uma igreja que precisa resgatar a fé que vem pelo amor, a confiança plena em Deus. Não é a fé apenas dizer que Deus existe, é uma confiança que vem, consequentemente, seguida de obediência também. Vestiduras brancas, a justiça de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27, faz uma menção bastante significativa em relação a isso. Vale a pena a gente ler aqui. Eu estou gastando um pouco de tempo com algumas leituras porque eu acho que é importante, mas depois vocês podem baixar esse material e ler também. Baixar essa apresentação e reler os textos. Gálatas 3, 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que interessante, né? Nós nos revestimos, mas a vestidura é dada por Cristo. A vestidura branca não é nossa. Ela é dada por Jesus. A justiça é dada por Cristo, é comunicada, é transferida por Cristo. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos dele. Então essa é justamente uma condição que você não pode ter porque você faz alguma coisa boa, porque você é bom, porque você se considera bom, ou porque você tem algumas boas atitudes. Não. Você tem que aceitar e depender de Cristo e Ele vai te dar essa condição. As vestiduras brancas são dadas pelo Cordeiro, né? Colírio, o antídoto à cegueira espiritual. Muito interessante. O verso 20, eu quero destacar também, Jesus à porta do coração, mas a permissão é nossa. Eu já li esse texto, talvez ele seja muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma promessa muito bonita se você compreender que a permissão é dada por você. Senão ela fica sem sentido. Jesus bate a porta, mas você tem que dar acesso a ele. O acesso não é feito por uma violência da parte de Cristo. Isso no contexto de Laodiceia é muito importante, porque mostra que, de certa maneira, Jesus tem interesse em que não haja mornidão espiritual generalizada. Porém, ele oferece o quê? Uma condição diferente. Ele oferece a si mesmo como a salvação. Só que precisa haver uma permissão, precisa haver uma abertura de porta. E isso é uma decisão, esta é uma decisão individual, é uma decisão pessoal, intransferível, e é uma decisão que precisa ser tomada e renovada constantemente. Aqui é um pequeno retrospecto das cartas às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, né? Éfeso, então, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Rápida recapitulação de cada uma delas. Éfeso, período, então, do cristianismo caracterizado por uma igreja apostólica fiel aos princípios de Deus. Eles têm seus problemas, suas tentativas de contaminação do paganismo, mas eles resistem de maneira geral. Primeiro século, né, da era cristã. Período de Esmirna, igreja perseguida e que enfrenta mais à frente o início de uma popularidade. Mas ela passa por muita perseguição, por muita dificuldade, passa por uma severa aprovação. Mesmo durante a aprovação, ela se mantém firme. Fica um ensinamento. É muito interessante, a igreja cristã ela é perseguida. Mas ela não é perseguida porque ela faz coisas erradas. Ela é perseguida porque ela se mantém firme. Não confundir movimentos ou grupos que são perseguidos porque fazem atrocidades, absurdos, fanatismos, visões distorcidas da Bíblia. Isso não tem nada a ver com perseguição religiosa. A perseguição religiosa por Cristo ela é de uma outra natureza. Ela é uma perseguição injusta, sem motivação consistente.
Igreja de Pérgamo é o período da igreja que se acostuma e se une ao poder terreno e perde a sua influência pura, dilui a sua mensagem de certa maneira. No período de Pérgamo começa uma diluição. Estão lembrados do que nós falamos de Constantino, aqueles que já estudaram o livro do Apocalipse, ouviram as nossas aulas anteriores, vão lembrar de Constantino, da tentativa de, não só da tentativa, ele acaba concretizando uma tolerância do cristianismo e essa tolerância se transforma numa união, numa conexão entre igreja e Estado. E é muito interessante constatar que a igreja cristã já era popular e numerosa nesse período. O fato de ser numerosa não era um problema. O problema é que ela não consegue lidar com essa popularidade e se manter fiel ao que era desde o início, né? Finalmente, Tiatira e Sardes. Então, Tiatira é o período da igreja de supremacia papal, igreja-estado, muito ativa, mas não com o evangelho puro, embora os fiéis do período tenham feito sua parte. No período de Tiatira há realmente uma unidade muito clara entre poder religioso e poder civil. Isso parece bom, por um lado, porque você tem as estruturas das instituições se consolidando. Por outro lado, você tem uma perda muito grande daquela pureza doutrinária, os princípios deixados por Cristo, que são vários, as próprias doutrinas, os ensinamentos claros de Cristo, que já tinham sido deixados há muito tempo por Deus e que foram confirmados por Cristo, eles vão começando a se perder muito facilmente. Esse é o período principalmente do cristianismo medieval, né? Período de Sardes, a igreja que abrange o período da Reforma Protestante, onde houve uma resistência ou protesto a ensinos não bíblicos, mas que não perdurou. A Reforma Protestante, eu falei há pouco tempo num vídeo que eu gravei para um canal aí, ela teve vários pontos muito importantes. A autoridade divina, a autoridade da Bíblia, o sacerdócio, a importância dos cristãos pensarem por si mesmos, interpretarem e terem acesso à palavra de Deus e vivenciarem sua fé sem intermediários. Tudo isso é muito importante, foi muito determinante que a Reforma Protestante tivesse feito essa recuperação. Só que ela parou por aí, ela não avançou em alguns pontos muito importantes, por divisões internas, por uma certa mistura depois com a política dos estados, por não resistir à própria contra-reforma que foi feita pelo catolicismo. O catolicismo fez uma contra-reforma, um movimento muito forte dos jesuítas, tem tudo isso registrado, mas a Reforma Protestante não conseguiu estender a sua influência, inicialmente muito positiva, para outros âmbitos. E você finalmente tem o período de Filadélfia, que é a igreja que abrange o período pós-Reforma Protestante, em que há um retorno ao estudo da Bíblia e a pregação sobre a volta de Jesus. Por que há um retorno? Porque a Reforma Protestante vai até um ponto e depois começa a influência também, não vamos nos esquecer que com a Revolução Francesa e um pouco antes, começa a fortalecer o iluminismo, o racionalismo que se contrapõe à religiosidade. A Revolução Francesa ela questiona dois aspectos muito importantes. Ela questiona a monarquia e a religião. As duas instituições são questionadas. A monarquia não sobrevive de maneira geral, mas vai ficar em muitos países aí. Mas a religião acaba sofrendo muitos abalos. A religião vigente, que era predominantemente o catolicismo. Mas, ao mesmo tempo, é colocado um certo descrédito em relação à Bíblia. A gente vai estudar mais isso no livro do Apocalipse em outros capítulos, principalmente capítulo 11, capítulo 12. Mas é importante a gente compreender que no período da igreja de Filadélfia começa um estudo, um retorno ao estudo da Bíblia e aí se consegue fortalecer novamente o conceito da volta de Jesus. A gente falou um pouquinho sobre isso. E o período de Laodiceia, então, que eu acabei de mencionar. Igreja caracterizada por uma mornidão espiritual em que a autossuficiência acaba impedindo de pregar o evangelho eterno de forma como Deus espera. A grande palavra, a palavra-chave de Laodiceia é autossuficiência espiritual. Eu não preciso de nada. Por isso que Jesus fala, compre colírio, vestes brancas. Você precisa disso, ou seja, você precisa depender de mim para voltar a ser uma igreja viva e eficiente. É isso, então, que eu teria para falar em relação às cartas às igrejas
Fechamos esse assunto, então, capítulos 2 e 3, e agora vamos imediatamente para o capítulo 4. Sendo que a deixa do capítulo 4, olha só, está no capítulo 3. Então vamos a Apocalipse capítulo 3, verso 21. Isso aqui é muito importante, tá? Eu não falei muito, mas no livro do Apocalipse, existe uma lógica em que alguns versos bíblicos de determinados capítulos, eles são uma espécie de uma introdução para os capítulos seguintes. O livro foi desenhado, foi feito dessa maneira. Então vocês vão perceber que há algumas alusões ao próprio livro do Apocalipse. É como se o livro tivesse um trailer, um teaser, né, que leva para um filme seguinte. E isso está dentro dos próprios capítulos. É o caso de Apocalipse 3, verso 21. Diz assim, ao vencedor eu dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Parece uma frase fácil da gente ouvir, né, e entender. Mas você já parou para pensar que Jesus sentar-se no trono com Deus significa o quê? Que ele reina com Deus. Sentar-se no trono não era uma possibilidade que qualquer um poderia ter. Quando aqui é dito que Jesus se senta no trono com o Pai, está dizendo que ele vai reger com o Pai. Ele vai reinar com o Pai. Só que vai além. Aqui diz que aos vencedores, aqueles que se mantiverem fiéis a Deus, eles também vão se sentar no trono e de alguma maneira vão reinar. Não necessariamente isso acontece agora, mas essa é uma promessa futura. E se eles vão reinar, eles também vão poder julgar, porque Deus no trono, ele julga também. Ele reina e julga. Essa ideia de julgamento, ela está muito ligada. Os reis eram os juízes também gerais. Sempre foram. Inclusive, isso fica bem claro quando você estuda as histórias dos reis de Israel e Judá em 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Isso está bem evidente nesses livros. Então, o ponto de partida é Apocalipse 3, 21, para entender o capítulo 4. Cristo promete ao vencedor a recompensa futura de se sentar no seu trono, porque ele venceu e se sentou com seu Pai. Esse é um capítulo que prepara a entronização de Cristo, a sala do trono celestial com esplendor de pedras preciosas, e toda a atenção se concentra no brilhante trono. A cena que mostra o serviço de inauguração do santuário celestial, isso ocorre no contexto de Cristo ressuscitado à destra do Pai. Isso está bem claro no livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que as coisas estão interligadas. Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Aqueles que fizeram desde o início do curso estão lembrados que eu falei que Daniel era uma chave de compreensão do livro do Apocalipse. Agora vai ficar mais claro. Esse capítulo 7 de Daniel vai ser lido muitas vezes por nós aqui. E agora é um dos momentos. Capítulo 7, versos 13 e 14. Depois que é feita uma descrição de vários animais representando impérios sucessivos que agem em relação ao povo de Deus, o verso 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões, diz Daniel, da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, prestem atenção nisso, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O domínio é dado a quem? Ao Filho do Homem, pelo ancião de dias, que representa Deus o Pai. Jesus recebe o domínio. Então algumas pessoas dizem, Jesus morreu, ressuscitou e eu não sei mais o que ele está fazendo. Não precisa ficar com essa dúvida. Você sabe o que ele está fazendo. Ele já recebeu o domínio. Ele faz parte do reino eterno. Ele está com Deus Pai. E nós vamos entender agora em que lugar, em que ambiente, em que circunstância. E isso está relacionado também com a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo age de uma forma clara, e Atos capítulo 2, verso 32 a 36, ou pelo menos o Espírito Santo capacita os discípulos para pregar o Evangelho, dar continuidade, há uma menção muito importante ali, Atos capítulo 2, versos 32 a 36. Nós vamos ler alguns textos hoje de apoio, porque vai ficar mais claro esse assunto. Se a gente não completar nesse estudo o 5, não se preocupe, a gente vai no 4. Atos 3, 32 a 36 diz assim, ó: a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas.
exaltado, pois, à destra de Deus. Olha só, a mesma menção a Daniel, a mesma menção em Apocalipse. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem exalta Cristo é Deus. E Ele é exaltado e Ele vai vencer o inimigo completamente. Isso vai ficar bem claro no capítulo 12. Vai ficar mais claro, esse assunto é melhor trabalhado no capítulo 12 do Apocalipse. Mas aqui em Atos nós vemos que Jesus é glorificado, exaltado. Então, não pode haver dúvidas nem na sua divindade, nem no papel do que ele tem. E nem de que ele reina, de que ele é o único digno de toda adoração, de que ele tem o domínio e a soberania de tudo. Não pode haver dúvidas, os textos estão conectados e falam a mesma coisa. Vamos ler então capítulo 4, e aí nós vamos comentar os versos bíblicos. Capítulo 4 do livro do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já ouvimos bastante dos 7 Espíritos no capítulo 1, no capítulo 2. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha a menção lá com o capítulo 1. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Este é o capítulo 4. O verso 1, a base é Apocalipse 1, verso 19. Coisas que são, igual a... Quer dizer o quê? As coisas que são, as mensagens das igrejas. As que vão acontecer depois destas. O que significa? Eventos no futuro, na perspectiva de João. Depois dos dias dele. Estas coisas seriam a mensagem às 7 igrejas. Então está bem claro que as mensagens às 7 igrejas não podem ser somente do período de João. Elas vão ultrapassar o tempo de João. Verso 2. Menciona a visão de João pela segunda vez, um estado de êxtase. Verso 4, 24 anciãos. Aí existe uma certa especulação, alguns querem saber a natureza, o perfil, querem uma cópia da identidade de cada um dos anciãos, nome, CPF, onde é que moram. Pois é, não temos essas informações. Mas a Bíblia vai falar o seguinte, que essa referência aos 24 anciãos está em Isaías 24, 23. Então, João não inventou a ideia dos 24 anciãos. Ele apenas fez referência a algo que já era de conhecimento.
Lembra do que eu falei da familiaridade que João tinha com os símbolos? Que os símbolos que estão no Apocalipse estão todos no Antigo Testamento e muitos deles no Novo Testamento. Portanto, não é uma invenção, não é uma criação da mente fértil de João. É Deus que vai trazendo elementos conhecidos e fazendo conexões para João e para nós hoje. Isaías 24, 23 diz assim, a lua se envergonhará. Isso está falando no contexto da ruína dos transgressores. E o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Eu sei que ancião, para nós, é uma pessoa idosa, né? Essa é a visão comum que nós temos de ancião. Em algumas igrejas tem um cargo de liderança, uma função que se chama ancião, né? Pois é, esses anciãos têm coroa, com coroas na cabeça, que significa uma vitória sobre o pecado. Eles vencem, eles são vitoriosos, então eles já passaram pela vitória espiritual. Poderiam ser, portanto, é uma concepção bastante aceita por aqueles que estudam profundamente as profecias, redimidos, ressuscitados na morte e na ressurreição de Jesus. Poderiam ser. Eu não posso afirmar, nem você pode afirmar, porque você não viu esses 24 anciãos, a não ser que alguém tenha conversado com um desses 24 anciãos e ele tenha dito, olha, eu sou um que ressuscitou. Se você não teve um contato pessoal com eles, nem recebeu um WhatsApp ou uma mensagem deles, então você não pode afirmar a identidade deles, mas você pode supor. Por quê? Porque quando houve a morte de Jesus, ou quando houve a ressurreição, muitos ressuscitaram. Isso está registrado em Mateus 27. Tem um texto interessante também, Efésios capítulo 6, verso 8, que eu acho legal a gente ler, que é um verso interessante, que ele fala também disso. Efésios capítulo 6, verso 8. Paulo, né? Palavras de Paulo. Paulo está falando sobre lar cristão, mas tem um contexto ali interessante que ele vai dizer o seguinte, né? Efésios 6, verso 8. Não é esse aqui, perdão. Deixa eu pegar a referência de Salmo 60. Eu passei o texto. Salmo 68, verso 18, desculpe. Vamos ficar com Salmo 68, verso 18. Aí vai ficar melhor. Aqui. Sim, é um texto que depois ele é mencionado no Novo Testamento também. É a vitória de Deus sobre os seus inimigos. No verso 18 diz assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esse termo, levaste o cativo, o cativeiro, pode significar que Jesus leva alguns junto para estar no trono, junto ao trono celestial, por ocasião da sua morte, por ocasião da sua ressurreição. São possibilidades muito claras, mas elas não podem ser com 100% de certeza, só se você tivesse a identidade. O versos 5 e 6 vão falar dos relâmpagos, vozes e trovões, que tem a ver com poder. Jó 37, versos 4 e 5, ele vai falar bastante sobre isso, ou vai falar sobre isso, né? Jó 37, versos 4 e 5, diz assim, ó, depois deste, ruge a sua voz, troveja como o estrondo da sua majestade, já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz, troveja a Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Você entende que contexto está o trovão, o relâmpago, as vozes? Está num contexto de poder de manifestação de Deus. Então, quando você lê isso no Apocalipse, você tem que fazer sempre essa conexão, para você entender que ambiente é esse. Não é simplesmente que Deus quer mostrar... Claro, Ele quer mostrar poder, mas existe uma referência. Ele quer mostrar poder e Ele quer mostrar que a sua mensagem é poderosa. Os 7 Espíritos de Deus é algo relacionado com o Apocalipse 1, verso 4, né? Graça e paz vem de Deus, o que é, era e há de vir, da parte de Jesus e dos 7 Espíritos, referência ao Espírito Santo. Já falamos bastante disso, né? Versos 6 a 8, vamos falar do mar de vidro como cristal. É bonito, né? Isso poeticamente fica muito bonito. E de onde é que vem essa ideia, né? É uma referência à visão da glória divina em Ezequiel, olha só. Ezequiel, capítulo 1, versos 22 e 26, tem uma menção a isso. Aliás, o livro de Ezequiel é riquíssimo, tá?
Principalmente o capítulo 1, todo o livro é muito bonito, é muito interessante, mas a visão que começa o livro ela é fantástica. Vamos ver um pedacinho dessa visão. Capítulo 1 de Ezequiel, versos 22 e 26. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. E agora vamos ao verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vocês conseguem ver algumas semelhanças do relato de Apocalipse 4 com Ezequiel 1? Estudem com calma depois, vocês vão ver muita semelhança. É o poder de Deus. A descrição que o profeta Ezequiel faz e que João faz é o que eles mais conseguem, é o que eles conseguem fazer dentro das suas limitações. Eles tentam comparar com pedras preciosas, com objetos de grande valor aos olhos humanos. Mas quem sabe isso é muito mais precioso do que eles estavam vendo. Quem sabe essa glória era muito maior do que eles conseguiam descrever. A descrição deles é pobre, perto da riqueza do que eles estavam vendo, que era muito maravilhoso. Aliás, essa é uma experiência inigualável, né? Que queiramos nós ter a oportunidade de um dia ter, né? Diante do trono de Deus, na glória, na eternidade. Os 4 seres viventes, uma referência, né, mais uma vez, a Ezequiel, a explicação de que se tratavam de querubins. Vamos ver um pouquinho da descrição em Ezequiel. Ainda estamos no capítulo 1, então vamos lá, versos 5 a 11. Hoje nós vamos ler bastante esse capítulo 1 de Ezequiel. Olha só que similaridade, que semelhança que há entre Apocalipse 4 e Ezequiel, especialmente em relação aos seres viventes. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido, ou latão, em algumas versões. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. É o tipo de descrição que se faz na Bíblia. A forma dos seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. É até difícil a gente descrever, porque há uma certa complexidade, né, na descrição. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Seres celestiais, com uma aparência bastante não convencional para nós, mas de uma certa maneira muito maravilhosa e muito impactante para quem estava vendo, estava tendo essa visão. Querubins, né? Há uma descrição semelhante também em Isaías, capítulo 6, verso 1 e 2. Isaías, capítulo 6, verso 1 e 2. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Agora olha a descrição deles. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Muita semelhança, né? Com a descrição de Ezequiel e com a relação com Apocalipse capítulo 4. Seres viventes apresentam cada um 4 faces, características dos querubins da visão de Ezequiel. Cheios de olhos, em hebraico, aim pode significar também brilho. Isso é uma coisa interessante. Por mais estranho que você possa pensar, olhos, nesse caso, pode ser a palavra brilho. É isso mesmo. O hebraico tem dessas coisas aí. Tá? Rostos como de homem, leão, águia e boi, ou novilho. Né? Paralelo com Ezequiel 1, verso 10. Significado disso ainda é motivo apenas de especulação. Que algumas pessoas querem saber por que era um animal, deve ter uma relação. Tudo que é falado, segundo os estudos que a gente faz, ainda é especulação. Não há uma afirmação muito consistente para isso.
Por incrível que pareça, esse é o capítulo 4. Esse é o capítulo 4 de Apocalipse. Fechamos, esses são os principais pontos que eu queria destacar de Apocalipse 4. Mas na sequência tem o Apocalipse 5. Então tem uns minutinhos, eu quero pelo menos entrar no capítulo 5. Então, me permitam ler capítulo 5 de Apocalipse. Por que eu estou entrando 4 e 5 juntos? Porque eles estão interligados, tá? Eles fazem parte de um segmento do Apocalipse chamado de interlúdio. Seria uma espécie de intervalo entre as cartas às igrejas e a abertura dos selos. E agora no capítulo 5 fica claro quem abre os selos e o que significa a abertura do livro selado. Vamos entender isso. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, então nós já sabemos que aquele que está sentado no trono é Jesus, ele está entronizado. Isso é depois da ascensão de Jesus, tá? Um livro escrito por dentro e por fora, do lado selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar, os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Rapidamente um comentário que não está aqui. Imagine 24 anciãos e seres viventes se prostrando diante do cordeiro. Agora imagine alguém que pode imaginar que Jesus não foi divino, foi apenas um personagem histórico. Como é que 24 anciãos e seres viventes vão se prostrar diante de um homem simples? De apenas um personagem histórico. Faz sentido isso? Não faz, né? Então o cordeiro é divino, é Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 1 vai dizer o seguinte: continuidade da visão com o mesmo cenário apresentado nos capítulos 4 e 5, mas agora em uma nova fase. Os selos do livro são abertos pelo cordeiro. Momento da cena. Cristo ressuscitou e ascendeu ao céu. No capítulo 4 ele foi entronizado. No capítulo 5, Cristo inaugura o ministério como rei e exerce a sua soberania, conforme Mateus 28, 18. O que diz Mateus 28, 18? Só para a gente relembrar, tá? Mateus 28, verso 18. Palavras de Jesus, tá? Ou seja, dele mesmo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas pessoas, quando leem esse texto aqui, pensam: ok, forma retórica de falar, né? Não é maneira retórica. Toda a autoridade é dada a Jesus e ele vai ao céu como vencedor, aquele que venceu a morte e por isso pode salvar as criaturas. Por isso que ele é identificado como cordeiro, aquele que morreu, ressuscitou, mas vive eternamente. Então não é apenas uma figura de linguagem, não é apenas uma figura retórica da fala. É uma realidade, a autoridade é dada a Jesus. A autoridade que Satanás, o inimigo de Deus, reivindicou para ele mesmo, dizendo: olha, eu sou o representante desse mundo. Jesus disse: não, eu venci você na morte. Por isso que eu tenho autoridade restituída perante todo o universo. Paulo diz que é preciso que ele reine até que ponha seus inimigos debaixo dos pés. O reinado em si, então, é o tema do capítulo 6 dos selos. Então, o capítulo 5 anuncia que Jesus é o rei que rege, que tem o domínio. E o capítulo 6, que são os selos abertos, ou expostos, a mensagem dos selos aberta, vai mostrar como é que Cristo vai reinando. Trono do santuário celestial é o cenário, tá? Após a ascensão de Jesus, momento de júbilo, porque o cordeiro foi digno de abrir o livro. O que era o livro? Rapidamente. O livro, conforme Apocalipse 5, verso 1, era escrito por dentro e por fora. Pode ser uma referência a Jeremias 32, 9 a 15. Deixa eu explicar uma coisa que pode fazer muito sentido e que alguns falam também.
A escritura de compra do terreno em Anatote, só para lembrar, fazer uma rápida explicação histórica. Vocês lembram, ou já ouviram falar, talvez, que o povo de Judá, ou seja, o povo hebreu, foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua rebeldia, da sua desobediência a Deus. Eles foram levados cativos, ou seja, eles foram exilados na Babilônia, saíram da sua terra. Mas é interessante que nessa terra estrangeira onde eles estavam, Deus ele pede que Jeremias, nesse contexto, melhor dizendo, Deus pede que Jeremias, um profeta temente a Deus, compre um terreno em Anatote. Por que Jeremias tinha que comprar um terreno em Anatote? Porque a compra daquele terreno representava o futuro, quando eles voltariam a ter sua própria terra. É muito interessante, isso era uma alusão à promessa de uma libertação 70 anos depois no cativeiro, né? Foi profetizado por Deus por meio de Jeremias, eles voltariam a morar na sua terra. Então, Deus usa uma ilustração, né, extremamente didática, bastante estranha para o profeta, porque comprar um terreno em Anatote era uma atividade completamente contraprodutiva, um investimento de altíssimo risco, sem chance de retorno nenhum especulador fazia isso, mas Deus mandou Jeremias fazer isso. Mas aí o que interessa agora para a gente em relação a isso? O valor da compra desse terreno era pesado, confirmado, e havia uma escritura que era selada. Havia uma cópia aberta com o resumo da transação para verificação das pessoas, né? Parte de trás do pergaminho, tá? Estou falando de pergaminho, tá? A escritura, não pensa na escritura com livro, né? Pensa num pergaminho, né? Que era o papel da época, o livro da época. Uma parte, então, ficava aberta para consulta, e a cópia somente poderia ser aberta por dentro por quem tinha pago pelo bem, mas o resumo era de livre consulta pública. Então, o resumo era de consulta pública, mas o conteúdo interno do rolo de pergaminho era só aberto por aquele que era o proprietário. Muito interessante, né? Que essa comparação é feita em Apocalipse 5, verso 1. Vocês viram ali? Vou lembrar aqui. Diz assim, ó, verso 1 diz que o livro era escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. E diz o seguinte, né? Que o único digno de abrir, de tirar esses selos, era aquele que havia pago, de certa maneira. Não aqui por um terreno, mas pago pela vida do ser humano. Aquele que havia redimido o ser humano. Só ele. E essa identificação é muito clara. Jesus abre porque ele venceu a morte, porque ele pagou o preço do pecado com a sua morte. Então ele é o único digno de abrir o livro selado. Na mesma comparação com a escritura de Jeremias. John Wesley, famoso reformador, citado por Uriah Smith, um grande pesquisador do Apocalipse, explica o seguinte: não que o apóstolo visse todos os selos de uma vez, porque havia 7 selos enrolados um dentro do outro, cada um desses selado, de maneira que ao abrir e desenrolar o primeiro aparecia o segundo selado, até ser aberto, e assim sucessivamente. Eu não tenho aqui um rolo, podia ter trazido, mas imagina um rolinho, um livro todo enroladinho. Os selos estão por dentro. Cada vez que você abre um, tem outro dentro. É mais ou menos essa figura do livro selado. Então, esquece, não é um livro selado como essa Bíblia, por exemplo, com um selo aqui. Talvez você tenha ficado com isso na sua mente, mas não é essa a imagem. A imagem é do pergaminho, do rolo de pergaminho. Aqui tem outras questões importantes. No Antigo Testamento, um novo rei sempre começava a reinar ao sentar-se no trono. Então, essa é uma alusão com Jesus também. Primeira tarefa do rei, olha só que interessante, era de fazer uma cópia da lei para si em um rolo. Esta lei era o livro do Pacto de Deus, que nós sabemos que é o livro de Deuteronômio. Pacto da lei, quando fala o livro da aliança, o livro do Pacto de Deus, Pacto da aliança, está se referindo ao livro de Deuteronômio. Que os reis tinham que fazer uma cópia para eles e tinham que deixar disponível também. Interessante, né? Essa, digamos assim, era a legislação principal que o rei precisava ter. Da cópia original guardada por Moisés no santuário, os reis recém-coroados deveriam ter cópia para ler, estudar e obedecer. Samuel recitou ao povo as leis do reino no tempo de Saul. Joás
Foi considerado rei depois que puseram sobre ele a coroa e uma cópia do livro do pacto ou livro do testemunho nas suas mãos. Isso está em 2 Reis, capítulo 11, verso 12. Lei do pacto igual ao testemunho. Deuteronômio, capítulo 4, verso 45. Tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque essa figura que aparece de Jesus como um rei, com um livro selado, ela estava presente no Antigo Testamento. Então não era nada estranho isso. Então por isso que faz todo sentido. Jesus é aquele que ele é o rei legítimo. Ele tem o livro selado nas mãos e ele é o único digno de abri-lo. A posse do livro e a sua possibilidade de abri-lo demonstravam o direito do rei a governar. O rolo era uma lembrança de que o monarca era responsável diante de Deus pelo exercício do poder. O rei israelita era um corregente com Deus, por isso honrado a sentar-se à sua direita. Isso é muito importante. Então, algumas pessoas dizem, Jesus era um personagem histórico apenas. Não, personagem histórico não senta ao lado do trono de Deus para reinar junto. Personagem histórico não tem essa função. Só o Filho, só o Divino pode fazer isso. O livro selado de Apocalipse 5 tem a mesma importância do livro do Pacto do Antigo Testamento. A entrega do livro a Cristo tem efeito simbólico. É um ato cerimonial formal em que ele é reconhecido como governante supremo do universo. Ao contrário dos reis do passado, Jesus não precisava do rolo para se lembrar das suas responsabilidades. Os reis do passado precisavam do livro da lei para serem lembrados. E tem até um episódio em que eles perdem esse livro. Tem que sair procurando. Se não me engano, Josias, que foi rei aos 8 anos de idade, teve que procurar, porque haviam perdido o livro da lei. Tamanha a desobediência. Se você imagina que se eles perderam o livro da lei que precisava ser visto e lembrado, é porque já não obedeciam também, né? Jesus não precisa desse lembrete. Ele não precisava do rolo para se lembrar das suas responsabilidades. Foi um exemplo de confirmação. Quem abre o livro, então, em Daniel 7, 9 a 13, Jesus recebe o domínio do Pai. A gente leu isso, né? Na cena do juízo. Em Apocalipse 5, 4 a 6, Jesus, o vitorioso por sua morte, é quem pode abrir os selos. O Cordeiro é qualificado para abrir os selos porque ele foi morto. E assim ele foi habilitado a redimir a humanidade com seu sangue. Aqui tem algumas comparações que eu queria deixar só para a gente pensar. Quando fala leão da tribo de Judá, pode ter a ver com a força do leão, símbolo da vitória no grande conflito contra Satanás, Gênesis 49, verso 9, raiz de Davi. É uma alusão ao reino espiritual. Por que essa comparação de Jesus com Davi? Não é uma questão muito ligada à questão sanguínea, muito mais à função. Davi foi um exemplo, uma referência de rei, do que Deus esperava que fossem os reis, apesar dos seus problemas, dos seus pecados, dos seus erros, tá? Apesar disso, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha temor a Deus, apesar das coisas que cometeu também. Mas ele era um modelo de rei. Esse rei que foi Davi, no sentido militar, Jesus é no sentido espiritual. Ele é o exemplo de rei, ele é o nosso monarca espiritualmente. Então essa é uma analogia, por isso que se fala de raiz de Davi. Ele tem as referências que mencionam isso. Cordeiro acho que não precisa muito, né? João 1, 29, no batismo de Jesus, João Batista vai dizer, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse confirma isso. 7 chifres. Cuidado que chifre não é uma coisa negativa no sentido simbólico do Apocalipse. Os chifres são símbolo de força e glória. Inclusive, em alguns lugares, no original, a palavra é força e não chifre, tá? Então tem até algumas referências aí, Lamentações 2:3 e Deuteronômio 33:17, vai aparecer a palavra que tem o mesmo sentido de força ou chifre, né? O que ele faz com o livro? Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Cristo veio e tomou o livro da mão de Deus. Só fez isso porque venceu o mal. O Cordeiro já está no meio do trono, a cena é no santuário celestial. Jesus não faz isso de sobressalto, ele faz porque ele tem autoridade. O que ele faz com o livro? O que ele faz com o livro? Cânticos novos e salvos. Cântico é apropriado e, portanto, novo, porque é resultado do maior ato de todos os tempos. Tem um cântico aqui. Eu não tinha chegado a ler, mas vamos ler aqui o que fala do cântico. E nós praticamente terminamos o livro. Verso 9
e 10. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, e aí termina a leitura do livro: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Lembre-se que na linguagem bíblica a repetição faz parte da confirmação. Então alguns ficam meio entediados. Nossa, tantas vezes tem que dizer a mesma coisa. É para confirmar o conceito. Isso é típico da leitura bíblica, é típico da literatura bíblica. Faz parte da literatura bíblica ter essa repetição. E abriu, e verso 14 finalmente, os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Confirmação, então, ambiente de adoração. O cântico apropriado e, portanto, novo, porque é resultado do maior ato de todos os tempos, a morte expiatória de Jesus. Já falei dos 24 anciãos. E com isso, olha só, concluo. E queria apenas enfatizar 2 coisas, enquanto a Liane vem conversar com a gente um pouquinho. 2 coisas importantes. Primeira, capítulo 4, verso 5. No capítulo 4, Jesus é entronizado, a confirmação da entronização de Jesus. Jesus é entronizado, ele tem a confirmação de que ele está no ambiente do santuário sendo adorado. No verso 5, há a confirmação de que ele está ali entronizado porque ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele é o Cordeiro que garantiu a salvação, a redenção a todos nós. Isso aqui é muito importante porque eu sei que muitas vezes as pessoas, quando falam de Apocalipse, lembram de cartas, trombetas, selos, bestas e nova terra. Mas o Apocalipse não se resume a isso. O Apocalipse tem essa confirmação maravilhosa do caráter e do perfil de Jesus como Salvador nos capítulos 4 e no verso 5. E mais do que isso, por causa disso é que ele é digno de abrir o livro selado. Por causa da vitória que ele teve sobre a morte e sobre o pecado, ele é digno, ele é o único digno de revelar o que acontece e ele tem o controle da história. Isso fica muito claro. O controle da história não é dos poderes do mal, não são das nações, não são das forças hostis a Deus. O controle é de Cristo. Muito bem, Felipe. 4 e 5 e Laodiceia. Exatamente. Cumprimos nosso objetivo. Muito bem. Lembrando que esse é um curso que nós vamos estudar capítulo por capítulo. Alguns capítulos o conteúdo é um pouquinho mais denso. Nós queremos passar com calma, né, de alguma forma, explicando para você, trazendo referências na Bíblia. Então, nós tivemos algum capítulo, o capítulo 3, que foi um pouquinho mais extenso. Nós dividimos em 3, né? O 2 e o 3 episódios. O 2 e o 3. Então, você pode, se você chegou hoje, você pode acompanhar também o vídeo anterior para aprender um pouco mais sobre as cartas e continuar conosco para a próxima semana para mais um estudo avançado do Apocalipse. Felipe, lembrando também que essa apresentação fica disponível, né, para o pessoal estudar. Fica disponível, claro. É bom até ler os textos novamente e outros que eu não mencionei. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo que o Felipe utilizou aqui, para revisar num outro momento, compartilhar com um amigo, utilizar para o seu estudo pessoal ou compartilhar com mais pessoas, é só acessar apocalipse.com. Vamos encerrar com uma oração? Vamos encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por mais esse estudo. Senhor, digno é o teu nome, digno de toda honra, louvor e glória. Muito obrigado, Senhor, por confirmarmos nesse estudo de hoje o domínio que o Senhor tem, a honra que o Senhor merece. Vemos claramente nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse que os seres no céu te louvam, prostram-se e adoram o Senhor.
porque o Senhor é o único digno disso. Não a criatura, não as forças do mal. Muito obrigado por essa realidade, que nós possamos compreender isso e que isso signifique uma vida aqui coerente com isso, compatível com essa realidade. Nós queremos estar muito em breve entre os que estarão adorando ao Senhor no seu trono de glória. Por favor, toma a vida de cada um que nos assiste, não importa a circunstância, que eles sejam sensibilizados pelo Senhor, para compreender mais a sua palavra, para amá-la e para vivenciá-la. Continue com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela